11 horas, 11 minutos, toda hora dobrada é abençoada. Mais uma live da série Fale e Seja Ouvido. Para você que chega agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo, bem-vinda, independentemente do horário que você assistir esta live. Eu quero que você receba toda a minha gratidão. 11 horas, 11 minutos, eu sempre digo, toda hora dobrada é abençoada, e de todas as horas dobradas, eu gosto muito dessa. 11:11, muito especial. Nossa convidada querida já está entre nós, Adriana Lima. Ela que é empresária, ativista social, palestrante. Ela que é a fundadora do Instituto Move Marias. E ela vai conversar com a gente sobre a sua carreira e também sobre a sua experiência no Speaker Training. A Adriana já fez o convite. Vou aceitar aqui. Muito bem-vindo, bem-vinda. Já aceitei o convite da Adriana. Olá, Bom dia! bom dia, que honra, obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Fiquei tão feliz quando você aceitou o convite. Deixa eu tirar o meu zoom aqui. Nossa, eu tenho um carinho tão grande por você, pelo seu esposo, pelo trabalho que vocês fazem em Maranguape. Eu fico assim feliz e ao mesmo tempo babando. Quanta competência, quanto talento, que casal lindo. Parabéns. Obrigada, Márcio, obrigada. E ouvindo isso de você, sou muito como um elogio. Eu também sou muito grata por tudo que e por tanto que você contribuiu nessa jornada nossa, né? Como você foi importante nesse processo. Agradeço suas palavras. Adriana, eu sei que você tem um ecossistema empresarial, você, graças a Deus, é uma empresária muito bem-sucedida, mas você não se limitou em ser apenas uma empresária. Você também é palestrante e também é a fundadora do Instituto Move Marias, um instituto que está fazendo a diferença na vida de centenas de mulheres. Eu queria perguntar inicialmente, como foi a ideia de você fundar o Move Marias e por que você fez isso? Márcio, mais uma vez agradecer o seu carinho e para mim hoje estar aqui tão à vontade e estar aqui na sua frente e tanto da sua audiência e falar um pouco do Move Marias, mas também ter essa coragem de falar. Ela veio muito desse momento que a gente teve e tem coisas que hoje quando eu estou diante de uma plateia e antes de falar, lógico que sempre tem aquele nervosismo, né? Mas eu sempre me lembro de algumas dicas suas, né? E aí, isso ficou tão marcado que sempre que eu estou numa palestra, esses dias eu tive no FIF, né? Nossa, foram tantas palestras, e eu dizia assim, essa pessoa fez curso de oratória, essa daí não fez. Porque a gente vai aprendendo pelo desenvolvimento da pessoa diante do palco, a gente vai entendendo um pouco e aprendendo, né? Perdendo um pouco esse medo. Mas, voltando à sua pergunta, né, que você perguntou sobre o surgimento do Move Marias, ele veio de uma experiência espiritual que eu tive ao fazer uma visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E eu escutei Nossa. uma voz em que ela dizia assim: Adriana, você precisa fazer um trabalho com mulheres. Que o que eu entendi é que ela quis dizer assim para mim, que passaram por momentos difíceis ou algo semelhante ao que eu havia vivido. E aí aquilo ali me tirou do chão, porque eu passei muito tempo com aquela voz martelando na minha cabeça, e eu ficava imaginando, será que eu ouvi mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Mas aí eu fui pedindo sabedoria a Deus e com o tempo ela foi me canalizando para que eu começasse a ter essas respostas. E aí foi onde nasceu o Instituto Move Marias, que fez um ano agora, dia 17 de maio. E através do Instituto Move Marias, aconteceu muita coisa boa, tanto na minha vida como na vida das meninas. E
tem uma frase que foi até a Lohane que disse, que é a nossa assistente social, que não é o que a gente faz na vida das mulheres, é o que elas fazem e acaba interferindo de uma forma muito positiva em nossas vidas, porque todo dia a gente aprende quando a gente se junta com aquele monte de mulheres que vêm para as oficinas e participam desses movimentos que o Move Marias cria. Que bênção, Adriana, que bênção. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Move Marias pela rede social e sempre que eu posso, eu olho o Instagram de vocês e eu vejo como ele é ativo. Além das oficinas, vocês oferecem palestras, oferecem realmente uma condição das mulheres aprenderem algo, uma profissão, uma habilidade, e vocês levam assuntos muito pertinentes. Então, interessante saber que foi uma voz que você ouviu lá no Santuário de Fátima. Eu também estive lá, é um lugar assim maravilhoso, mágico, muito ungido. E eu fico feliz de saber que Move Marias nasceu dessa inspiração divina e sagrada. Adriana, você além de fundadora do Move Marias, também é uma empresária, uma das mais bem-sucedidas do norte e nordeste do Brasil. Você sempre teve essa veia empreendedora ou você foi aprendendo a ser empresária aos poucos? Como foi isso? Hoje, com o autoconhecimento que a gente acaba adquirindo, tanto pelas oportunidades que a gente tem de estar fazendo mentorias, de estar participando de treinamento, e aí quando a gente tira assim para olhar para a gente, né, sobre a nossa trajetória, eu me descobri que eu sou empreendedora desde os meus 12 anos de idade, quando eu Uau! trocava meu lanche da escola por gibis. E aí o primeiro gibi que eu tive acesso lá no meu interior foi do tio Patinhas. E aí eu sonhava que um dia eu ia ter a moeda do tio Patinhas. Eu Meu ia ter a Deus. piscina de moeda dele, né? E aí eu fui, né, aquela menina do interior, sonhadora, que foi para São Paulo para conseguir um emprego. E aí eu sempre me vi nesse movimento de estar fazendo venda de produtos, mas eu me achei mesmo foi na prestação de serviço, né? Acho que foi onde eu comecei esse legado e foi onde eu consegui mudar a realidade da minha vida quanto da minha família, foi fazendo esse tipo de trabalho. E aí nesse trabalho eu identifiquei que eu tinha que fazer bom, bonito e barato, né? Que Gostei disso. era uma forma de me diferenciar. E aí eu tive a sorte de ter pessoas ao meu lado, de vir também com esse mesmo propósito, né? Porque às vezes a gente fazia muito multirões de finais de semana, a gente viajava muito para o interior. E aí eu sempre tive uma equipe muito boa que dizia assim, Adri, se você vai, nós iremos com você. E aí quando eu passei muito tempo da minha vida trabalhando no cooperativismo, né? E aí, toda vez que eu trabalhava em uma cidade, eu gostava muito de ir lá. E aí, às vezes, não era muito que você conseguia fazer, mas o pouco que você fazia com tanto amor, que aquilo ali se tornava um diferencial. A gente ajudava a escolinha de futebol, a gente fazia mutirão de zerar fila de ultrassom, era Natal dos idosos, era Dia das Crianças. Então, eu sempre me vi nesse movimento de estar fazendo alguma coisa pelo social. E aí foi, por último, onde eu me encontrei mais fortemente no Instituto Move Marias. Porque fazer por mulheres é fazer por mim também. Com toda certeza. Ouvindo o seu depoimento agora que você começou o empreendedorismo aos 12 anos, eu fico muito feliz porque nem todo mundo tem essa veia tão cedo. Eu tive a experiência de fazer o Empretec, que é o maior seminário de empreendedorismo do mundo, que foi criado pela NASA, e aqui no Brasil ele é licenciado pelo Sebrae. E eu fiz nesse ano, no comecinho de março, Adriana, impressionante a capacidade de empreender que nós temos e por muitas vezes fica ali adormecida, fica latente, fica lá em stand-by. E aí quando você acorda todas essas capacidades empreendedoras, quando você vira a chave, você sai daquela visão de querer a segurança da CLT e vai para a visão de querer
a liberdade de empreender, mesmo num país desafiante como o nosso, que tem uma taxa altíssima de impostos, mas você está de parabéns, criou um ecossistema e através do Move Marias você vive o seu propósito divino e sagrado. Bom, além de empreendedora, além de ativista social, de empresária, você também é esposa, também é mãe, é um dos papéis mais importantes da sua vida, tenho certeza. Você é a esposa do nosso querido vereador Mardônio Ximenes, o vereador mais votado na história de Maranguape. E eu acompanhei a sua batalha ao lado do seu esposo, estava com ele ali em todas as caravanas, em todos os movimentos de campanha, ao lado dele, de dia, de noite, descansando pouco, trabalhando muito, e vocês obtiveram a vitória com um número recorde de votos. Eu queria que você dissesse para nós aqui, para a audiência ao vivo e também para as pessoas que assistirão a live gravada depois. Quem é Mardônio Ximenes e como é ser a sua primeira dama? A Marlene é uma pessoa muito querida, né? Eu gosto de dizer que às vezes ele é um pouco teimoso, né? Mas ele tem um coração muito bom, é uma pessoa muito prestativa e Verdade. é um ótimo pai para Maria Alice e também para os meus. Ele, ele é muito compreensivo, ele gosta muito dos meus dois, porque com o Mardônio a gente tem a nossa pequena princesinha Maria Alice, mas eu também tenho mais dois filhos, né? Que é o Arthur, de 14 anos, e a Larissa, que fez 23. Que E bênção. aí, como parceiro, ele é pau para toda obra, como diz aqui o nosso bom vocabulário cearense. E ele não tem tempo ruim, não. E como político, ele leva bem a sério o compromisso dele quanto ao mandato, esse carinho que ele tem pelo povo, esse olhar diferenciado que ele tem para a causa animal e também para essa parte que ele faz muito, que é ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde e na judicialização desses medicamentos de alto custo. Então, ele faz esse belo trabalho e eu sou muito honrada de estar junto com ele. E nessa parte social, ele sempre está junto comigo. Então, é uma troca, né? Eu faço a minha parte, de estar do lado dele, de estar apoiando, mas também, quando eu preciso, ele está do meu lado. Muitas vezes eu tenho que me ausentar, sair da cidade, fazer muito curso fora. E toda vez que eu saio, ele cuida da casa, cuida da Maria Alice. E aí a gente vai fazendo esse complemento um com o outro. Que bênção. Inclusive, o seu esposo também fez a nossa mentoria do Speaker Training e nós temos uma pauta em comum. Ele é amante da causa animal e eu também sou. Eu não posso ver um animal abandonado na rua, um cachorrinho, um gatinho, uma ave. Eu fico assim, a Aline sabe, às vezes eu paro o carro, vou lá, tento agradar, tento dar um alimento. Eu tenho um sonho, até já falei para o seu esposo, é ter uma ONG de acolhimento aos animais de rua. E ele me orientou, inclusive, a respeito desse sonho. Foi muito gentil e solícito comigo, me deu várias dicas. Mas é uma causa que eu também sou assim apaixonado. E ele tem essa bandeira de ajudar os animais abandonados. Eu fico assim muito feliz. E Mardônio também foi um excelente aluno da nossa mentoria, já chegou com uma oratória impecável, fizemos alguns ajustes e ele deu um show na campanha, tanto é que foi o vereador mais votado da história. Adriana, conta para mim agora a respeito do seu papel de mãe. Você tem três filhos, dois do primeiro casamento, um com o nosso querido Mardônio. Quando chegou o primeiro, depois o segundo, depois a terceira, quantas chaves viraram e como é para você, empresária, palestrante, esposa, ativista, ser mãe? Conta pra gente. Eu gosto de dizer assim que a minha vida está dividida em três momentos, né? Quando eu tive a Larissa, eu acho que foi onde eu disse assim, não, agora eu sou mãe, eu tenho uma responsabilidade. Uhum. E eu lembro que foi um tempo muito desafiador para mim, né? E depois veio o Arthur,
O Arthur, ele veio no momento para dizer assim, Adriana, agora vai, que tudo vai dar certo. Eu lembro que quando eu estava grávida do Arthur, eu fiquei um pouco preocupada. E aí eu nunca esqueci dessa frase de alguém que chegou para mim e disse assim, Adriana, um filho na vida da gente é muita bênção. E aí foi muita bênção na minha vida. Foi assim, um momento em que eu cresci muito profissionalmente, onde realmente a minha vida deu um start, melhorou muito. E com a Maria Alice, veio essa parte de entender o meu propósito. Então, Uau! essa trilha que eu vivi nesses 3 momentos bem diferentes da minha vida, Maria Alice, eu já tive ela com 42 anos. Então, ela veio para fortalecer e validar toda a minha trajetória. E eu sou muito feliz com os meus filhos. Parece, eles crescem, mas a gente sempre fica com a sensação de que eles ainda são pequenininhos. A Larissa, hoje em dia, já é uma menina independente, faz o curso dela de artes visuais e cinema na Unifor. É destaque, inclusive, já dá aula. Que E o Arthur, bênção! e o Parabéns! Arthur, e o Arthur é muito apaixonado por robótica, computação. Eu acho que a única que vai ficar assim com essa veia empreendedora é a Maria Alice. E você falando aí dos animais, pelo amor, esse final de semana a gente foi fazer uma trilha e aí a gente estava numa pousada que tinha bastante grama e tinha a passagem onde as pessoas pisam, né? E aí eu vim andando pela grama, ela chegou para mim e disse assim: Mamãe, cuidado, ande pelas pedras, porque você pode pisar nas formigas. Olha a consciência. Aí eu disse Meu, assim: essa Maria Alice sai com cada uma, viu? Mas meu ela tá. Deus do céu. Mas Olha, eu ela. tô arrepiado aqui, porque eu já li já, inclusive, um texto que dizia assim: nós seres humanos precisamos respeitar todo e qualquer tipo de vida. E o autor do texto dizia, inclusive, os insetos. E ele dizia que são seres criados por Deus, então têm o direito à vida assim como nós. E aí eu ouvi esse seu depoimento da sua filha, ter esse grau de consciência em relação às formigas, mostra que ela já nasceu bem elevada na consciência, né? É a Maria da nó em pingo d'água, como diz aqui o povo. Que legal. Adriana, eu acompanho o seu trabalho, sua trajetória, e vi que você fechou aí uma parceria de assessoria com pessoas incríveis que nós conhecemos. Você está fazendo um trabalho muito interessante, está gravando na sua casa também com convidados queridos. Fala um pouquinho para a gente desse momento, da sua assessoria pessoal, do seu projeto de gravar em casa, dos seus próximos planos, e depois eu quero saber como é que estão as palestras. Mas primeiro, abra um pouquinho o coração sobre essa importância de estar do lado de pessoas em alto nível, tanto profissional quanto na frequência, na espiritualidade. Quem são os seus assessores atualmente? Hoje eu tenho uma ajuda de um querido, né, que é o Felipe Moura. A gente já tem Exatamente. uma história junto desde o Pacajus, já Incrível, Felipe. há uns 17 anos atrás. E o Felipe, ele é muito impulsionador. E aí ele veio com esse impulso, né? E a Adriana com aquela vontade de compartilhar tudo que eu vivi. Porque hoje eu estou nesse momento de falar, de ensinar, de poder mostrar um pouco de tudo que eu vivi e de dizer assim para uma Maria, dizer assim, olha, se você seguir esse caminho, não vai precisar você errar tanto. Porque se você seguir por aqui, você tem mais chance de ter sucesso. Então, esse desejo hoje, né, ele pulsa muito dentro de mim. E essa ideia da gente começar a fazer esses encontros, de fazer essa gravação, de abrir esse canal no YouTube, veio da força que o Felipe deu, mas também dessa confiança. Eu sei que a gente ainda precisa melhorar algumas coisas, mas você perdeu o medo de falar ou de se sentir corajoso mesmo, porque às vezes você está ali na frente de outras pessoas, saber que você está sendo gravado, tem horas que você trava. Mas se você não for com medo mesmo, você não vai nunca. Então, assim, isso me fortaleceu muito, porque eu aprendi. Se a gente
esperar ficar 100%, esse dia nunca vai chegar. Então, em uma hora você tem que começar. E depois que eu fiz a mentoria contigo de oratória, eu aprendi a dominar um pouco esse medo, que às vezes a gente tem ainda, né? Principalmente quando a gente vai falar, né? Quando a gente vai para uma palestra, eu tenho recebido convite de algumas, e aí eu tenho conseguido, né? No início ali você fica um pouco nervosa, mas você começa a lembrar de alguns pontos, isso facilita a comunicação, o seu desenvolvimento no palco, diante das pessoas, no microfone. E aí eu estou vivendo esse aprendizado junto com a Luciana Borges, que é uma querida, que ela tem uma luz, aquela menina, tem uma força, ela tem um capricho na fala dela que é muito inspirador. E aí esse desejo de estar em busca de outras pessoas, de você estar envolvido em outro cenário, isso é muito enriquecedor, tanto para mim como para o Move Marias. Com toda certeza. Inclusive, o Felipe e a Luciana são pessoas que eu conheço também pessoalmente, minha esposa também. A Luciana acabou de entrar, ela já escreveu aí maravilhosa para você. E a Luciana participou também da primeira edição da Mentoria da Encantadora, que foi no ano passado, em outubro, e ela deu um show. Quando o assunto é imagem pessoal, a Luciana tem uma luz, fala com muita propriedade, como você mesmo disse. E ela está aqui, ó. Oh, aprendo muito com vocês. E ainda é uma pessoa generosa, ainda é uma Demais. pessoa que traz a humildade. Ela é alto nível, mas traz a humildade. É bonito isso. E na nossa mentoria com a Aline, lá em outubro, ela deu um verdadeiro show, falando sobre imagem pessoal, falando sobre comunicação também, uma queridíssima. E o Felipe, nossa, o Felipe, ele tem uma trajetória incrível, uma história linda com você, desde outros tempos. E é impressionante, Adriana, O Felipe o é. bom, o bom que você deu e vem dando depois que você alinhou-se com essas figuras tão queridas, tão preciosas, tão talentosas. É muito interessante. E quando você bateu lá na nossa porta, nós fizemos um café, eu, você, Mardônio e o Vinícius, não foi? Acho que ele foi Foi, também. foi, Aí, Vinícius. aí fizemos um café lá na Casa Balduco, foi a nossa reunião de apresentação e de fechamento da mentoria. Eu me lembro que você disse a respeito que você tinha um sonho de ser palestrante. E esse sonho de ser palestrante já é um sonho que é real. Você já está sendo convidada para dar palestras, você já está gravando na sua casa. E como você disse, ajustes sempre acontecerão. Eu me lembro do William Bonner, grande âncora do Jornal Nacional, um dos profissionais mais bem-sucedidos da comunicação nacional através da Rede Globo, ele falando que todo dia ele aprende, que todo dia é um dia de aprendizado. Ele falou uma vez que lá no comecinho da carreira ele tinha também receio da câmera, ele tinha medo da câmera, e aí ele criou uma estratégia, ele visualizava a figura da mãe dele quando ele olhava para a câmera, e isso ajudou muito, ele perdeu o medo de falar diante da câmera. Então, amiga, você, eu, todos nós, estamos num processo de constante evolução, aprendizado. Não temos obrigação de sermos perfeitos, mas temos o objetivo de sermos melhores um pouquinho a cada dia. E a evolução que você teve foi impressionante. Do primeiro dia que você fez a nossa mentoria até a última aula, lembrando que ainda temos aulas em aberto. Quando você tiver a agenda, o seu assessor vai entrar em contato comigo, nós faremos aí o final das suas aulas e também do Mardônio. Mas eu gostaria de lhe perguntar agora, então, poxa, você chegou lá na Lean Consultórios Inteligentes, você viajava mais de uma hora para chegar lá no meu escritório, e você chegou e você deu conta, se aplicou nos exercícios, nas tarefas, apesar da timidez inicial ali, do quebra-gelo, apesar do julgamento do professor, você foi aula a aula evoluindo, e você e seu esposo, Adriana,
são os alunos que mais tiveram evolução no processo, dentre todos os que eu já atendi. Eu queria perguntar para você, como é que foi isso para você, desde o comecinho até a última aula que você fez ainda antes da campanha eleitoral, e agora vendo a sua evolução também. Como foi esse processo e por que você pensou em procurar um curso de oratório, uma mentoria de oratório? Como você mesmo falou, né, eu tinha esse desejo, né, a gente já estava trabalhando no Move Marias e eu sabia que eu ia ter que falar. E engraçado que a gente começou esse processo de ter as oficinas no Move Marias e hoje é engraçado as meninas chegarem e dizer assim, como você mudou, né? Se pegar a Adriana que fala hoje no Instituto, a Adriana do início, ela é outra pessoa. E aí foi desafiador, porque você não sabia como é que seria aquilo ali. E realmente você está de frente de alguém que está lhe ensinando e lhe colocando para você gravar e ali, ao vivo, era muito desafiador. Mas tem uma frasezinha que eu gosto de dizer assim: o impossível, tu só me dá 5 minutinhos. Que Foi muito ótimo! desafiador, mas foi muito enriquecedor. Às Que vezes eu estava benção! ali na aula e eu disse assim, ai, tomara que acabe logo. Mas com o tempo, não, eu já gostava muito de estar ali, né, de estar aprendendo. E muita coisa que eu aprendi na sua mentoria, nos nossos encontros, serve de âncora para mim quando eu estou diante de uma plateia, ou então eu tenho que falar um pouco, ou então até mesmo vou gravar, tentar me lembrar de algumas dicas que você deu, que isso facilita a minha fala e também a minha desenvoltura diante da câmera. Nossa, perfeito. Eu fico muito agradecido e também me sinto lisonjeado, porque eu me lembro que quando você me procurou, você até falou assim: Poxa, será que ele vai ter agenda para me atender? E Deus foi tão bom ali, conspirou a favor de dar certo, tanto para você quanto para o seu esposo. Bom, E fizemos um trabalho lindo. Vocês iam juntos, primeiro eu atendia você, ou, na verdade, primeiro eu é atendia ele. Mardônio. Aí você ficava lá esperando, mas altamente ali, nossa, bem ativa, trabalhando, resolvendo questões da empresa, do instituto. Quantas vezes você entrou com 2 celulares e resolvendo? Aí nós iniciávamos, tinha aquele momento do check-in, da respiração, do relaxamento. E você foi degrau a degrau, quebrando esse medo. Veja, o medo, como você disse no início, ele sempre vai acontecer. O frio na barriga, a boquinha seca. Mas como é bonito você perceber que você é maior que o seu medo. Eu falo para a Nini assim, amor, que a nossa fé seja sempre maior que o nosso medo. Porque o medo, ele é um sistema de defesa do nosso corpo que vem de fábrica, não tem como tirar esse medo. Mas ele pode ser também um agente paralisador, se o medo for excessivo, se o medo for disfuncional. Se o medo vier numa hora errada, ele pode congelar ou ele pode forçar você a sair correndo, fugir. Mas quando você aprende, você olha para o medo e fala: Ok, medo, você está aqui porque eu sou o ser humano. Tá tudo bem você estar aqui. E mesmo com você, eu decido falar, eu decido gravar, eu decido dar uma palestra. Ah, mas e se eu não for perfeito? E se eu não for perfeita no seu caso? Tá tudo bem, somos humanos e com cada ajuste nós vamos crescendo um pouquinho mais nessa escala. E olha, Adriana, o mais importante você já tem, que é a sua fé e o seu propósito. E eu profetizei na tua vida, se eu não me engano, foi na segunda ou na terceira aula, que você ainda fará palestras pelo mundo. Lembra disso? Lembro sim. E quando E você eu, tiver eu, nesse eu Hã? recebo falar igual a Lohane, eu recebo. Exatamente, porque o seu propósito, essa missão de ajudar mulheres e levar tanta informação, tanto conhecimento para tantas mulheres, isso tem que ser feito também, não só no Nordeste, como no Brasil inteiro e no mundo.
E falando de projetos, o que você tem em mente assim para os próximos passos, para o segundo semestre, para o ano que vem? Tem alguma coisa já que você está organizando na sua tela mental? Ou você ainda vai construir esse planejamento daqui a pouco? Como é que está isso? Não, a gente está sempre de olho nas tendências. E uma coisa que a gente aprendeu muito com a corrida do Move Marias foi esse desejo que as pessoas estão de cuidar do corpo, de cuidar da sua alimentação, de cuidar da sua saúde mental. Então, entendendo isso, nós fomos estudar um pouco esse novo mercado wellness que tem aí, está vindo com essa pegada muito forte, e nós estamos desenvolvendo programas e ações que a gente consiga trazer para essa mulher ao mesmo tempo essa saúde social, essa saúde mental e dar a ela a oportunidade de também estar cuidando do seu corpo, que é um programa que nós estamos desenvolvendo. Já estamos criando e articulando a nossa próxima corrida, porque a nossa primeira corrida foi um sucesso. E a partir de agosto, o Move Marias também estará desenvolvendo projetos em Fortaleza. E a Adriana Lima, a empresária, e está fortalecendo a sua marca, né? Eu já tenho um convite para uma palestra até em Londres. Falta só a gente receber os dias das datas, convite para participar de alguns programas, também em São Paulo. Então, segundo semestre, a agenda está lotada já, graças a Deus. E muito estudo, daqui para lá a gente sempre senta, planeja, estuda. Hoje a gente tem facilidade de ter tudo ao nosso alcance na palma da mão, então isso facilita muito o nosso aprendizado e o nosso dia a dia, porque a gente consegue conversar com as pessoas, mesmo de longe, e isso facilita muito o nosso planejamento. Que bênção saber que a sua agenda está tão recheada e cada vez mais ela ficará mais intensa no bom sentido, mais produtiva. E quando você estiver em Londres palestrando, você vai se lembrar de mim, da profecia que eu fiz a você, e ela vai se concretizar o quanto antes. Adriana, nós estamos em um Ai, vou tirar o óculos aqui, vou respirar, porque agora é só um assunto assim. Nós estamos em um movimento onde a inteligência artificial está chegando para dominar tudo e, ao mesmo tempo, traz o conforto de você fazer as coisas mais rápidas e traz o risco de muitas pessoas perderem os seus postos para a inteligência artificial. Você, como uma empresária que tem um ecossistema de empresas, como é que você vê a chegada da IA nos seus negócios, na sua vida? Você já está usando ativamente a IA? E como que você enxerga o futuro da humanidade com a inteligência artificial? Nas minhas empresas, a gente já faz uso de algumas tecnologias, principalmente para a parte para ajudar na edição do texto, a organização de conteúdo, isso nos ajuda bastante. No Move Marias, inclusive, a gente deu uma aula, e vão ser 3 módulos do chat GPT, e foi uma surpresa maravilhosa. Que bênção! E nós estávamos numa turma de 27 pessoas e apenas 3 estavam usando. E quando a gente ensinou elas a baixarem, como elas iniciarem o uso, foi muito legal a reação delas, de dizerem: Nossa, eu pensei que era algo muito difícil, que eu não ia aprender. E a gente estava lá para mostrar que era sim uma ferramenta de fácil uso, né? Ela só tem que aprender a fazer as perguntas, que é isso que a gente está ensinando. E o que eu vejo para o futuro? De início, você parece muito ameaçador, mas eu acredito que a inteligência artificial vai vir para ajudar muito a gente, principalmente na parte da saúde. E eu acho que o que vai precisar da gente é a gente se adaptar a esse novo modelo da inteligência artificial e de como a gente vai poder usar. Lógico que muitas coisas mudarão, mas o que vai depender da gente é a gente se capacitar para estar atento a essas mudanças e não ficar para trás. Exatamente. Que visão incrível. Eu também sinto que a inteligência artificial, se usada com inteligência, com estratégia, ela vai permitir com que nós tenhamos mais tempo livre com a nossa família e para as pessoas queridas e importantes da nossa vida.
Agora, é um processo que nós precisamos realmente mergulhar nele para entender esse mundo da IA e das altas tecnologias. Adriana, eu sei que o seu tempo é caro, sua hora é cara. Eu tinha prometido para você de nós ficarmos ali até o meio-dia, mas eu quero liberar você um pouquinho antes para que você já tenha aí condições de bater com a sua assessoria a sua agenda da tarde hoje. Mas antes, eu quero convidar a sua audiência e a minha também para o nosso evento que vai acontecer agora no dia 5, ou seja, depois de amanhã. É um evento 100% gratuito, 100% online, chamado Fale e Seja Ouvido. É um webinário que vai acontecer às 20 horas e 20 minutos desta quinta, porque eu amo hora dobrada e você sabe disso, né, Adriana? E esse webinário Fale e Seja Ouvido, essa live, ela será no Instagram e no YouTube simultaneamente, com o objetivo de transformar vidas através da boa comunicação. A minha promessa é destravar o medo de falar em público em até 11 horas, que seria 1 hora de anamnese e 10 horas na mentoria Speaker Training que você participou. Deixa eu fazer uma pergunta, Adriana. Com quantas aulas, assim, mais ou menos, você já se sentiu muito mais confiante? Na terceira aula. Na terceira aula. Na terceira aula. Olha Porque, só. assim, primeiro a gente teve o café, né? E a segunda, e a primeira foi toda essa anamnese que você fez carinhosamente lá no seu, no seu local de atendimento. E na segunda você já começou a trazer as ferramentas de como você se posicionar, de como você aprender a melhorar um pouco a sua dicção. Uhum. E na terceira que você já começou a colocar ali, colocar para a gente fazer aqueles testes ao vivo e a cores ali com você na frente. Então ali eu já comecei da terceira aula em diante, eu percebi ali que já dava para ir perdendo o medo e encarar. Porque o medo a gente vai ter, né? O que a gente tem que ter Claro. mesmo é coragem, não, eu vou enfrentar e ir. Isso Exatamente. A ideia não é perder o medo, a ideia é dessensibilizar esse medo para que ele possa virar o nosso amigo, para que ele possa virar um acelerador do carro e não um freio. Essa é a nossa ideia. E eu fiquei muito feliz também porque a nossa mentoria Speaker Training de Comunicação e Oratória traz as técnicas de oratória, de comunicação, com as ferramentas terapêuticas e nós atuamos também com você, com o Mardônio, terapeuticamente, foi incrível. Você ainda tem aulas em aberto, Mardônio também tem. Estou aqui falando diante do público. A porta está sempre aberta para você, para o seu esposo, para quem você indicar. Tive a honra de atender também a doutora Ana, que foi até lá 2 vezes, está no processo também. E foi incrível. Eu sempre dou feedback para ela quando ela grava um story, eu vou lá e comento. Ela fala: "Poxa, que bacana o seu feedback". Eu acho que é isso. Unirmos as mãos e as forças para que a gente possa se ajudar. E por falar em ajudar, eu quero presentear você e também as meninas do Move Marias. Nós temos a palestra Tudo Comunica, é uma palestra de 60 minutos. Essa palestra hoje custa no mercado entre 9 e 12 mil reais. Eu quero dar de presente para você essa palestra, para que eu possa fazer lá no Move Marias o dia que você quiser. É só nós alinharmos a nossa agenda e vai ser uma honra palestrar para as meninas, mulheres e moças do Move Marias. Se, Nossa, que presente, gente. Vai se ser você maravilhoso. Nós vamos lotar um auditório aqui. Acho que nem vai ter no Maranguape, mas nem que nós faça campal. é um presente porque eu tenho um carinho muito grande por você, pelo seu esposo. E eu fiz uma palestra agora na Lean Consultórios, lá no Café com Network. Eu fiquei tão feliz porque todas as edições do café antes tinham ali 15 pessoas, 20. E na nossa palestra extrapolou o número de inscrições, bateu quase 70 pessoas. Tivemos que ir para um auditório também, foi incrível. E lá na palestra da Lean, eu pude transitar entre arquétipos de comunicação. Eu usei o herói, usei o guerreiro,
usei o sábio e pela primeira vez eu me permiti também usar o arquétipo do tolo, que é aquele que brinca, que faz piada, que quebra o gelo. Adriana, se você visse, você não me reconheceria, porque o arquétipo do tolo, ele é tão assim disruptivo, ele tira o blazer, ele brinca com ele mesmo. Nossa, foi assim sensacional. Então pronto, o Faz compromisso está sentido. público, o presente foi aceito. Quando você quiser, nós vamos falar com a nossa assessoria para bater a data. E para a gente fechar, imagine-se que você agora vai deixar uma mensagem e essa mensagem ela vai passar em todos os canais de mídia do mundo. Ela vai passar em todos os outdoors, ela vai passar em todas as redes sociais, no rádio, na TV, sinal de fumaça. Ela vai passar em todas as mídias do mundo e você vai transmitir uma mensagem para todas as pessoas do planeta. Respira, fecha o olho, imagine-se falando para todas as pessoas do planeta. Que mensagem você deixaria, Adriana? A mensagem que eu deixo é que, primeiro, você aprenda a se olhar e se acolher, identificar o que é aquilo que você deseja. Ah, eu, como Adriana, desejei e desejo palestrar. A primeira atitude que eu tive que tomar foi reconhecer que eu precisaria de um curso de oratória e melhorar meu posicionamento e buscar conhecimento. Não adianta você ficar só sonhando em ter uma coisa achando que aquilo vai cair nas suas pernas no céu, não vai. Você tem que se mover, você tem que buscar conhecimento e estudar para você ter propriedade naquilo que você quer fazer. A primeira ação que eu fiz foi fazer meu curso de oratória. E hoje eu busco conhecimento para me ter propriedade no que eu falo, tanto na questão do autoconhecimento, como também no empreendedorismo e como fortalecer ainda mais a vida das mulheres. Meu Deus do céu, estou todo arrepiado aqui. Para quem quiser seguir o Instituto Move Marias, ajudar de alguma forma, contribuir de alguma maneira, quais são os canais? Nós temos o Instagram do Move Marias, né? Que é @Move Marias, já acha a gente. Lá tem os nossos endereços, temos os nossos sites. E lá, através do site, você pode se voluntariar, assim como você gentilmente fez nos oferecendo uma palestra. Nós vamos fazer um evento, viu? Se prepare aí que vai ser no mínimo 200 mulheres. Amém, que bênção. E Fechado, lá combinadíssimo. E lá tem como você contribuir socialmente sendo um voluntário, contribuir também com valores que isso ajuda no nosso processo do dia a dia, que é as oficinas do Nove Marias. Muito bem. Adriana, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar essa live salva. Vou te convidar em collab para que fique no seu feed, no meu também, porque foi uma live incrível, leve, descontraída e muito profunda e muito rica. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus papéis na sociedade, empresária, palestrante, ativista social, fundadora do Move Marias, mulher, mãe, cidadã, pagadora de impostos, geradora de renda e de empregos. Parabéns. Que Deus continue abençoando você, sua equipe de assessoria, sua família, todas as mulheres do Move Marias e todos os seus colaboradores. E o que precisar de mim, você sabe onde me encontrar e a nossa palestra já está combinadíssima. Só vamos alinhar a data agora. Um beijo para você, um abraço para o Mardônio e muito obrigado, Adriano. Um beijo, gratidão e muito obrigada pelo seu carinho e pelo seu apoio e pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Fica com Deus.